Os fantasmas se divertem, ou também conhecido como Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Agora eu vou confessar uma coisa, eu só tô sabendo da existência desse filme agora, apesar de ser um filme de 1988. E pra minha surpresa, é considerado um clássico e eu nem fazia ideia disso. Um clássico de um diretor famoso, Tim Burton. Certo, mas por que eu fiquei sabendo da existência desse filme só agora? É porque a continuação dele, depois de décadas, saiu agora. E nessa continuação, um dos atores que estão lá é a Jenna Ortega, que fez sucesso com a Wandinha. Eu olhei assim, rapaz, esse negócio parece ser bom, né? Perdi alguma coisa aí. Vou ter que assistir o clássico para entender a continuação. E é desses dois filmes que a gente vai falar agora. Tanto o clássico, de 1988, quanto a continuação que foi lançada agora. Agora que eu falo em 2024. Então vamos lá. Antes de eu assistir a continuação, eu fui assistir o clássico. E agora vocês vão ver o que foi que eu achei dessa obra. Eu vou ser sincero. E na verdade eu já vou adiantar que não é como se eu não soubesse da existência total desse clássico. De fato eu não sabia, mas a verdade é que quando eu era criança, eu assisti alguns trechos. Não o filme completo. Realmente eu não peguei completo. Eu acho que tem até um motivo para isso e eu vou explicar. Mas primeiro a gente vai ter que assistir o filme, né? Primeiro, porque eu tenho sim alguns flashes desse filme, mas depois eu falo sobre isso. Vamos analisar primeiro o filme. A história começa com um casalzinho clássico, todo bonitinho, arrumadinho. Eles são aquele casal exemplar, perfeito. E também, digamos, os protagonistas da nossa história, que é a Bárbara, interpretada pela gatíssima Geena Davis. A Geena Davis, eu lembro dela, uma mulher alta, bonita. Tinha um cabelo assim meio de roqueira, mas era bonita. Também com aqueles lábios carnudos dela, a mulher era bonita. Mulher era bonita. E aí tem o marido dela, que é o Adam, interpretado pelo Alec Baldwin, que nessa época era bem novinho. E aí esse casalzinho perfeito, que recém comprou uma casa e estão vivendo ali a vida perfeita deles, eles vão para a cidade um certo momento fazer as compras. E assim, um detalhe também, a história se passa na Inglaterra, e esse casal perfeito, que acabou de morar junto, praticamente recém-casados, quando eles retornam, eles sofrem um acidente ao desviar de um cachorro lá que estava no meio da estrada. Ficam entre a vida e a morte ali no meio do acidente por causa de um cachorro que estava... que literalmente a vida deles estava dependendo de um cachorro. O mesmo cachorro que eles desviaram, né? Que estava ali em pé, pendurado na tábua que estava sustentando eles. Mas aí o cachorro sai da tábua e eles... rio abaixo. Eles retornam para casa todos molhados, mas percebe que morreram no acidente. E que não passam de fantasmas. Eles também descobrem que estão presos naquela casa onde eles estavam morando. Não podem sair de lá. E tudo que eles têm naquele momento é um manual dos mortos que eles encontram ali na sala da casa, que explica a regra pós-vida, o que eles podem fazer, como é que a pós-vida funciona. E eles descobrem também que tem que ficar naquela casa preso por 125 anos. Um destino triste para o nosso casal perfeito. E a vida pós-morte deles é mais abalada ainda depois que os novos donos da casa chegam, que são os Ditts. Uma família meio gótica, e eles me lembram muito a família Addams. Porque tem o marido, Charles, interpretado pelo Jeff Jones. Tem a esposa, que na verdade é a madrasta, Adélia, interpretada pela Catherine O'Hara. E tem a filha do Charles, a Lydia, interpretada pela Winona Ryder, que estava bem novinha nesse filme. Então isso me deu uma nostalgia que eu já reconheci ali vários atores das antigas. Aí os novos proprietários já chegam querendo mudar tudo, muda a casa, muda o quarto, muda isso aqui. E o casal de fantasma lá fica incomodado, né, com os novos proprietários, e estão planejando como é que eles vão espantar eles. E aí eles tentam uns truques assim para poder assustar os novos proprietários, mas nada funciona. E é uma parte que me chamou a atenção, eu sou meio bizonho assim, porque quando os fantasmas lá tentam assustar os novos donos, eles até têm uma reação assim, né, como se tivessem visto uma coisa horrível. E de fato é uma coisa horrível, mas eles não reagem conforme aquilo. Na verdade eles ignoram, nem comentam nada sobre, como se estivessem ignorando a existência dos fantasmas. Eu fiquei sem entender, porque o plano bolado pelo casal fantasma, de assustar os novos habitantes ali, até que é bom. Eu fiquei sem entender essa parte, mas já vamos entender. Calma aí. O casalzinho perfeito lá de fantasma continua lendo o Manual dos Mortos para ver como é que funciona, quais são as regras, o que eles têm direito, em ISS, FGTS, alguma coisa assim. E aí, enquanto eles estão lendo lá o manual, tentando entender como é que é essa nova vida deles,
aparece um personagem lá no meio da TV que é um fantasma também. É o Beetlejuice, o anti-herói dessa história. O personagem icônico desse filme, e eu não sabia. E ele aparece na TV fazendo uma propaganda bem específica. Os novos moradores da casa estão te incomodando? Olha, basta me chamar que eu resolvo num minuto. Aquela propaganda, né? E é um personagem todo excêntrico, ativo, vivo. Mas o casal ignora a mensagem ali e dá mais atenção pro livro dos mortos. Até que o casal descobre que eles podem transitar de um mundo para o outro, indo pro mundo dos mortos. Porque eles estavam no mundo dos vivos. E aqui nós temos uma cena icônica do filme, que é a famosa sala de espera. É tipo um consultório, onde os mortos lá ficam esperando para ser atendido pela conselheira. E aí você vai ver umas figuras bem interessantes. A mulher que era assistente de palco de um mágico que perdeu metade do corpo dela. Tem um surfista que foi morto por um tubarão. Não sei por que o tubarão tá junto com ele lá na sala de espera. Eu acho que... Não sei, o tubarão matou ele e ele matou o tubarão. Só pode. Mas você pode ver que cada personagem ali tem a aparência correspondente ao que morreu. Eu só não sei por que alguns são verdes, como assistente de palco lá. Eu acho que ela estava em decomposição, não é possível. E tem a atendente da conselheira, que por sinal é verde também. E você olha assim todo aquele cenário e você pensa, cara, isso aqui tem muita cara de Sessão da Tarde. Só que não. Eu lembro sim de talvez ter visto esse filme, algumas cenas na Sessão da Tarde, mas esse filme para passar na Sessão da Tarde é meio complicado. Eu vou mostrar por quê. É que tem um momento que o Adam comenta assim, se eu não me engano, se é o casal que comenta assim, então é assim que você fica depois que você morre? Aí a atendente da conselheira responde, não, é assim que você fica quando você morre. É assim que ele fica quando ele morre. Cada morte tem a sua particularidade. Inclusive eu tenho a minha, que é quando a atendente mostra os pulsos, indicando que ela se matou. Pesado. É um filme levado para comédia, né? Com a cara assim de Sessão da Tarde, mas olha a temática que ele está abordando, entendeu? Então é complicado. E finalmente eles se encontram com a conselheira e a conselheira explica como é que a vida pós-morte funciona. E aqui a gente entende por que os novos proprietários não se assustaram com eles a primeira vez que viram eles. É porque é muito simples. Na verdade, eles não viram eles em nenhum momento. São fantasmas, não podem ser vistos. Apesar deles terem alguns truques para poder assustar e tal, mudar a aparência, eles não podem ser vistos. Então não adianta. A conselheira também alerta eles sobre um tal de Beetlejuice. Muito cuidado com esse Beetlejuice, ele vai aparecer de vez em quando, mas não deem atenção a ele. Ele trabalha de forma irregular, nada convencional, vai fazer besteira, então não deem atenção para ele. Depois de ouvir os conselhos da conselheira, eles até voltam a assombrar os novos moradores lá, só que com uns panos assim, né, por cima deles, e de fato o pano pode ser visto, só que fica parecendo que tem uma pessoa por debaixo do pano, e aí até o pai da menina lá pensa que é a menina querendo assustar eles e tal, e não leva a sério. Ele até fala pro fantasma, pensando que é a menina, ó, não fica furando os lençóis aí não, porque esses lençóis custaram $300. E mais uma vez o plano de assustar os novos proprietários não funciona. Mas o casal de fantasmas descobre que a menina consegue ver eles. E aqui uma observação sobre a Lídia. A Lídia, ela é toda melancólica, aquela gótica melancólica, sabe? Não é aquela gótica tipo orgulhosa, tipo a Wandinha. Não, ela é melancólica, triste, deprimida. Então aqui é uma das coisas que você repara. Ela só começa a se animar mais depois que começa a interagir com os novos amigos dela, né? Que são o casal de fantasmas ali. E também ela tem o dom de enxergar os fantasmas. Ela conversa com o casal ali, conhece um pouco das frustrações deles e até tenta contar para a família que existe um casal de fantasma na casa, mas é uma menina, né? Ninguém leva a sério. E o casal de fantasma, frustrado porque nenhum plano deles funciona, eles resolvem entrar em contato com o Beetlejuice. E para poder convocar o Beetlejuice, você precisa citar o nome dele 3 vezes. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. E aí é quando a gente conhece oficialmente o tal do Beetlejuice, que é esse personagem icônico e tal. Quando ele apareceu a primeira vez, ele me lembrou muito o Máscara, que viria anos depois. É o Máscara do Além. E assim, ele é todo desagradável, tanto na aparência quanto na atitude.
Ele parece um bêbado que caiu no esgoto e nem se preocupou em tomar banho. E ele também é assediador, ele vai na Bárbara, ataca um beijo nela, bem na frente do Adam. Aí você vê o tanto que o Adam é bundão, porque o cara beijou a mina dele na frente dele e ele não faz nada. Só fica um pouco incomodado, mas... E a primeira vez que eu vi esse personagem eu achei bem desagradável, tá? Eu não achei ele engraçado, apesar dele de ser uma questão de comédia, mas... Tem a parte do assédio lá, eu também não achei graça. E assim como eu achei ele desagradável, o casal lá também achou ele desagradável e eles desistem de conversar com ele e vão embora, sem firmar nenhum negócio com Beetlejuice. E aí a gente é levado pela segunda maior e última cena icônica desse filme, que é a famosa cena da janta. Eu acho que eu me lembro dessa cena vagamente, sabe? Lá estão os proprietários da casa junto com convidados ali jantando, no seu jantar normal, quando de repente eles são possuídos pelos fantasmas da Bárbara e do Adam. A Adélia, a madrasta da casa, começa a se levantar da mesa e cantar. Que é a música Day Ho, que parece uma música assim, me lembra muito um toque africano. E aí a gente tem toda essa cena deles dançando na mesa do jantar ali, do nada, e coreografando. E na verdade eles estão possuídos pelos fantasmas lá, né, que aprenderam esses novos poderes, de possessão inclusive. E a cena gira em torno dessa apagação de mico aí, de todos os convidados dançando. Eu acho que na época isso foi interessante, mas hoje assistindo assim eu estranho um pouco. Mas eu confesso que os atores se esforçam, até que eles entregam ali no papel. E no final eles são até derrubados da mesa lá, e o casal fica todo feliz que acredita que finalmente conseguiu assustar os proprietários, mas na verdade eles não se assustaram coisa nenhuma. Eles ficaram alegres em saber que tem fantasma na casa, porque assim eles podem fazer um show turístico pela casa, cobrando ingressos para as pessoas poderem visitar a casa mal assombrada. Até que fica entendido que eles chamam a ajuda do Beetlejuice, finalmente, já que o Beetlejuice é um fantasma mais profissional, mais antigo. Só que o Beetlejuice, ele vai e assusta os proprietários, mas ele tem métodos questionáveis. Ele pode machucar as pessoas, inclusive. E a forma de anular o Beetlejuice é citando o nome dele 3 vezes. Assim ele vai para casa. O casal de fantasmas se arrepende de pedir ajuda do Beetlejuice, e aí eles voltam lá com a conselheira pedindo novos conselhos, como é que faz para assustar os proprietários da casa, e assim eles aprendem outras técnicas de susto. E a cena corta para Lídia, um pouco traumatizada depois de ver a ação do Beetlejuice, que quase matou os pais dela, e ela tá escrevendo uma carta, meio que chorando, e aqui mais uma preocupação, porque que esse filme não pode passar na sessão da tarde ou coisa do tipo, porque a Lídia, ela escreve a carta como se estivesse pensando em se matar. Aí eu fiquei pensando assim, minha nossa, qual é a desse filme? É um filme de comédia? É infantil? É para toda a família? Qual que é a desse filme? E realmente a Lídia deixa claro na carta que ela tá tentando se matar. E tem um momento que a Lídia entra no quarto lá do casal do fantasmas lá, para conversar com eles, e ela acaba se deparando com o Beetlejuice. Já que ela é capaz de ver fantasmas, ela também consegue ver o Beetlejuice. E o Beetlejuice está lá, em stand-by, só esperando alguém citar o nome dele 3 vezes. Aí ele conversa com a Lídia, tenta convencer ela de que ele é um cara bacana, que é só citar o nome dele 3 vezes, que coisas boas vão acontecer. Mas a Lídia já tinha ouvido falar dele, conheceu ele, né, na forma de serpente, e também o casal de fantasma alertou que ele não é uma boa peça. Então a Lídia está ciente disso. E aí vamos para a cena em que a família Dietz está reunida ali para fazer um ritual, porque o assistente da família, que é aquele gordinho, encontrou o livro dos mortos e ele sabe lá um feitiço para invocar os mortos. E eles estão tentando invocar o casal que mora na casa, o casal de fantasmas. E essa cena é um pouco estranha porque o casal, ele é invocado perante todos ali, né, e todos conseguem ver eles, só que eles começam a murchar bastante, como se aquele feitiço fosse prejudicial para eles de alguma forma. E é uma cena bem estranha de se ver, angustiante um pouco. A Lídia vê toda a cena e fica preocupada com o casal, né, que está sob aquele feitiço lá, e aí ela resolve apelar para o Beetlejuice.
Só que o Beetlejuice aceita ajudar ela com uma condição, desde que a Lydia se case com ele. Ele não quer casar com a Lydia à toa. É porque se ele casar com ela, ele vai poder voltar para o mundo dos vivos permanentemente. A Lydia aceita, o Beetlejuice aparece estilo Máscara, com os poderes parecidos com o Máscara. Eu não consigo olhar para esse personagem e não ver o Máscara. É o Máscara do além, porque eles têm os mesmos poderes, assim, parecidos. Eles se comportam como se fossem desenhos animados, eles podem fazer uma coisa brotar do nada. Então é o Máscara todinho esse personagem. E aí o Beetlejuice acaba com a festa ali, liberta o casal daquele feitiço e já imediatamente prepara a cerimônia de casamento. E ele tá com pressa para poder casar, porque assim ele garante a sua permanência no mundo dos vivos. O casal de fantasma até tenta ajudar a Lydia citando o nome do Beetlejuice 3 vezes, mas o Beetlejuice não deixa o nome dele ser mencionado 3 vezes, até que finalmente eles conseguem derrotar o Beetlejuice volta para o mundo dos mortos e a Lydia fica livre do casório. E assim o filme termina com um casal de fantasmas, juntamente com a Lydia, os pais da Lydia, coexistindo na mesma casa. Aí a gente tem a cena do Beetlejuice na sala de espera, alisando a perna da moça que foi cortada ao meio. Essa aí eu até que achei engraçadinho. E essa cena final do filme, essa cena é marcante pra mim. Eu até lembro dela, que é a Lydia dançando uma música meio conga lá e flutuando sobre as escadas, ao mesmo tempo que ela canta junto e tal, ela faz a coreografia dela. Uma cena bem bonitinha, um final bem bonitinho. Vamos lá, o que eu achei do filme? Na verdade, eu já disse alguns pontos. Eu esperava que era um filme mais de família. A gente vê que não é bem isso por causa de alguns assuntos que são abordados e que você não vai achar tanta graça, como por exemplo os personagens lá querendo se matar. Ele tem umas cenas divertidas que eu reconheço que para a época deve ter servido muito bem, porque a tecnologia ali está um pouco ultrapassada, ainda é usado stop motion. Eu entendo o sucesso desse filme por algumas cenas. Realmente tem umas cenas interessantes. E uma coisa que me deixou surpreso também, eu nem falei, né, quem interpreta o Beetlejuice, é o Michael Keaton. Eu fiquei surpreso em saber disso, eu ia morrer, eu não ia saber disso. Michael Keaton interpretou o Beetlejuice. O Michael Keaton, aquele que fez o clássico Batman, de Tim Burton. Pra mim, o melhor Batman até hoje, o melhor filme do Batman até hoje. Sim, eu ainda prefiro o Batman clássico. Eu não imaginava o Michael Keaton num personagem tão extravagante quanto esse. Porque você interpretar um personagem desse, todo doido, e aí você de repente interpreta um personagem todo sério, como o Batman, me deixou um pouco surpreso. E eu entendo também como esse personagem, o Beetlejuice, ele ficou icônico também, ele tem uma maquiagem, ele tem um design interessante, mas a personalidade eu não gostei muito não, eu esperava mais. Eu não vou mentir, eu esperava. O Beetlejuice, na verdade, ele só aparece 18 minutos nesse filme. Mas eu tenho que admitir que mesmo eu não gostando muito desse personagem, ele rouba a cena, tá? Ele é o que deixa a história interessante. Justamente por ser poderoso, imprevisível, você quer ver o que ele é capaz. Ele é capaz de muita coisa. Mas com relação ao filme, eu não achei ele tão engraçado assim, embora a proposta dele foi essa. Eu não achei. Eu achei, na verdade, ousado, por ele abordar alguns temas delicados. E uma coisa do Tim Burton, que eu não gosto também, ele tem esse clima todo gótico. Geralmente eu não gosto dos filmes do Tim Burton. Eu só gostei de 2 filmes do Tim Burton que me veio à mente aqui. Edward, Mãos de Tesoura, e claro, principalmente o Batman, porque realmente o Batman tem tudo a ver com Tim Burton. Funcionou muito bem, aquele clima todo sombrio e tal, tem tudo a ver com esse herói. Quanto aos restos dos filmes dele, é um clima gótico, melancólico. Eu não acho interessante. Não sou muito fã desse diretor, já falo logo. Mas vamos lá, na época esse filme custou 15 milhões de dólares, foi até barato, comparando aos parâmetros de hoje, e faturou 74 milhões de dólares aproximadamente, tornando-se um sucesso, um clássico cult. E aqui vai a principal lembrança que eu tenho desse filme. E eu não sabia que uma coisa estava conectada com a outra. É que eu lembro quando eu era criança, passava um desenho bem estranho, todo gótico. Aí eu olhava para aquilo assim, nossa, que desenho doido, não sei o que. Realmente, é um desenho muito doido. Eu não entendia a história, não entendia a origem dos personagens.
E na verdade era o desenho do Beetlejuice, porque depois do sucesso eles fizeram o desenho do Beetlejuice, uma série animada. Eu não gostava desse desenho também, eu achava aí bem estranho. Não lembrava, não fazia nem ideia que tinha conexão com esse filme, na verdade só estou sabendo da existência desse filme agora, mas para você ver como eu tive uma certa influência desse filme, querendo ou não. E aí quando eu vi algumas cenas desse filme, eu me lembrei imediatamente do desenho. Aí eu já imaginava que tinha uma certa referência a esse desenho. E a Winona Ryder, ela foi, que eu me lembro, a primeira rainha gótica, antes da Jenna Ortega. Só que antes da Jenna Ortega, teve outra também. Primeiro nós tivemos a Winona Ryder, que fazia muitos filmes góticos. Alguns anos depois nós tivemos Christina Ricci, que fez Família Addams, Gasparzinho, esses são os principais filmes que eu lembro dela. Ela também foi a rainha dos filmes góticos também. E depois de um bom tempo, nós tivemos a Jenna Ortega. E é bom a gente mencionar a Jenna Ortega agora, porque ela vai estar no segundo filme, que é o que a gente vai falar agora. E agora vamos lá para Os Fantasmas Se Divertem 2. Foram muitas tentativas para trazer uma continuação para esse filme, disseram que iam trazer, mas aí o Tim Burton, alguns anos depois, se envolveu lá com o projeto do Batman, aí estava ocupado. Então, esse projeto sempre foi se arrastando. E aí, quase 30 anos depois, finalmente saiu. O filme começa de uma forma muito parecida com o primeiro, mostrando uma maquete assim, exatamente como o primeiro começava. E aí é quando a gente vê a personagem da Lydia, depois de quase 30 anos. Ela já tá mais velhinha, já tem umas rugas ali, e ela tá num programa de televisão porque ela é tipo uma apresentadora que fala com o além. Ela usa os dons dela, né, para ficar famosa, enfim, ganhar dinheiro. E é isso, a Lydia é conhecida por falar com mortos. Algo parecido com o Zé do Caixão. Só que ela tem assombrações sobre o Beetlejuice de vez em quando. E aqui ela tem um namorado, que é tipo um empresário do programa de shows dela. E aí nós temos o reencontro da Lydia com a madrasta dela. A madrasta dela informa que o pai dela morreu. Morreu porque foi comido por um tubarão. E que elas precisam retornar para onde elas moravam antigamente, né? Que é a casa lá na Inglaterra, provavelmente para resolver os negócios que o pai deixou por lá. E no mundo do além, devido a um acidente com a caixa, nós temos uma vilã que aparece, e a vilã mesmo vai se costurando, se montando. É a mais gatíssima ainda, muito bem escolhida, Mônica Bellucci. Ô, mulher bonita! Oh, eita! Eu vou te falar, viu? Mesmo com papel de zumbi, essa mulher é bonita. Um mulherão. E olha que ela já tá com a idade um pouquinho avançada aqui, mas continua bonita. Primeira vez que eu vi essa mulher no filme Matrix, me apaixonei. Muito bonita. E ela já aparece como uma vilã que promete, sabe? Essa daí vai dar trabalho. Ela tinha presença, tinha um objetivo, estava atrás do Beetlejuice. E a cena corta para Jenna Ortega sofrendo bullying no colégio lá, e é quando ela se encontra com a mãe dela. A mãe dela fala, olha, a gente tem que ir lá para Inglaterra porque o teu avô morreu, vamos ter que ir lá ver as coisas. E aparece o Beetlejuice no mundo do além, como é que ele está convivendo com a sua nova vida. E aqui é uma coisa bem interessante, porque é o Michael Keaton, bem mais velho. Só que como o personagem do Beetlejuice tem 1 quilo de maquiagem na cara, a gente não percebe. Não fica tão incomodado com isso, porque ele é um fantasma, ele não podia envelhecer. A sorte para esse ator e para esse personagem foi a maquiagem. De vez em quando você vê umas ruguinhas ali, mas você quase não percebe. Aí nós temos um outro personagem também, que é o detetive William Dafoe, que ele foi um artista quando ele era vivo, um ator de verdade, mas agora ele é um detetive no mundo sobrenatural, tipo um delegado. Aí tá falando lá pro Beetlejuice, ó, essa bonitona aqui tá atrás de você. O Beetlejuice só fala, não, conheço essa daí não. Mas na verdade ele conhece. Temos lá toda a família da Lydia no funeral do pai dela. Aí eu já fiquei me perguntando nessa altura, por que mataram esse personagem? Que é o pai da Lydia lá do primeiro filme. Bom, eu já tinha visto uma notícia que esse ator, ele se envolveu em um crime grave, né, de possuir conteúdo adulto, que não é para adulto, não é para ninguém, de infantil, entendeu? Então ele foi meio que afastado dos holofortes e está cumprindo algumas penas aí. Essa é a principal razão. Mas calma que ainda vou falar de outros personagens. Outros personagens que você não vai ver também é aquele clássico casal. Os atores que interpretaram ele estão bem hoje, estão vivos e tal, só estão um pouco velhinhos, né? Mas eu diria que é justamente por isso que eles não servem mais para interpretar
os papéis deles. Porque eles eram fantasma, aí eles retornam agora, bem mais velhos. Seria estranho, já que são fantasmas. Já o Michael Keaton, você tem uma desculpa, porque ele tem 1 quilo de maquiagem na cara. E a história do Beetlejuice, mais a Madame bonitona lá, é que eles eram amantes quando eram vivos. Só que um tentou matar o outro, e aí os dois acabaram se matando. Os dois eram vigaristas, tiveram um destino merecido. E aí a bonitona só quer se vingar dele. O namorado da Lydia lá, depois do velório, faz uma declaração de que quer casar com ela. Um momento um tanto inapropriado, mas a Lydia acaba aceitando e eles já vão casar com pressa nos próximos dias. A Astrid, a filha da Lydia, não fica feliz com essa notícia, então ela sai emburrada, pedalando bicicleta no meio da cidade. É quando a gente percebe que na verdade é uma menininha emburrada e tal, a minha vida não dá certo, tudo dá errado. Eu diria que ela até tem um certo sentido em pensar assim. Pelo menos ela não é tão melancólica como a Lydia, né, no primeiro filme, como a gente conheceu. Mas ela tá passeando de bicicleta quando ela se acidenta e bate numa árvore e conhece um garoto. Aí eles conversam um pouco ali e começam a se identificar em algumas coisas. Nossa, você lê esse livro? Eu leio. Você também? Nossa, que coincidência. Você respira? É, eu respiro. Nossa, que coincidência, eu também. É, aquela conversa, entendeu? Se beijem logo, pô. Enquanto isso, nós temos a bonitona lá do mundo do além interrogando as pessoas e procurando o Beetlejuice. E a amizade entre a Astrid e o garoto que ela acabou de conhecer vai se intensificando. Tem um momento que a Lydia entra lá no quarto da maquete, onde ficava aquele casal fantasma, e tem lembranças do Beetlejuice. Aí ela fica atormentada por essas lembranças. O namorado dela pergunta o que foi. E ela resolve se abrir e explicar para ele. Olha, no passado eu tive uma vida meio louca, conheci um fantasma, ele é meio doido, me fez muito mal. O namorado dela não dá importância pelo que ela tá falando. Na verdade, o namorado dela nem acredita que ela fala de fato com fantasmas. Ele acha que tudo aquilo que ela faz é entretenimento e que ela não fala com fantasmas de verdade, apesar de também ser um empresário dela. Mesmo assim, ela explica para ele direitinho que não pode falar o nome dele 3 vezes, até que só para provar que não tem nada acontecendo, ele fala o nome do Beetlejuice 3 vezes na frente dela. E assim invoca o Beetlejuice. E aqui é quando a gente vê o Beetlejuice mais poderoso do que nunca, mais encapetado do que nunca, traumatizando a Lydia mais uma vez. Mas ela consegue fugir das garras dele e o namorado dela nem sequer lembra o que aconteceu direito de tão traumatizante que foi. O namorado dela pensa que tudo foi um sonho. No meio do trauma, enquanto a Lydia ainda estava se recuperando do Beetlejuice e contando para a madrasta dela o que aconteceu, a Astrid chega e fala: ó, conheci um garoto aí, ele é bacana, eu quero sair com ele e tal, poderia me deixar na casa dele? A Lydia, até com uma certa resistência, porque eles não vão ficar ali por muito tempo, até deixa a filha dela curtir um pouco com o novo amiguinho dela. E vai e deixa ela na casa do menino. E aqui uma cena interessante, esse menino, na verdade, ele não é um menino. Esse rapaz, na verdade, é um fantasma. E ele tá preso no terreno daquela casa, não pode sair dali. E ele pede ajuda para Astrid para poder retornar à vida. Ele descobriu um jeito de voltar à vida. Mas aí a Lydia, conversando com uma consultora de imóveis ali do local, descobre que naquela casa, na verdade, não tem ninguém morando. E que o menino, que a filha dela mencionou, morreu há muitos anos. Não só morreu, como matou os próprios pais. O menino é um psicopata. A Lydia vai correndo resgatar a filha, mas a filha se enfiou, mais o menino, no mundo dos mortos. E aqui a gente tem uma cena bem estranha da madrasta da Lydia lá fazendo um ritual, acho que para convocar o marido dela de volta, mas acidentalmente ela acaba se matando por causa de umas serpentes. E morre também. Essa aí já ganhou passagem direto para o mundo dos mortos. Desesperada para resgatar a filha, a Lydia invoca o Beetlejuice. E claro, o Beetlejuice não faz nada de graça. Ele quer o acordo que ele não conseguiu cumprir no primeiro filme: casar com a Lydia. E para salvar a própria filha, a Lydia aceita, contanto que Beetlejuice ajude ela a resgatar a própria filha. Aí a gente descobre que o menino lá, para ele poder voltar à vida, ele precisa de uma outra vida. No caso da Astrid, ele queria enganar a Astrid, mas ele é interrompido pelo Beetlejuice. Assim, esqueci de mencionar que a gente descobre que o marido da Lydia não estava interessado nela, só estava com ela porque ele estava interessado no show business, né, em ganhar dinheiro por cima dela. Então, durante o casamento, a Lydia dá um fora nele. E já que o Beetlejuice fez a parte dele, agora é o momento do casório.
E aí voltamos para uma cena parecida com a do primeiro, onde o Beetlejuice coloca um vestido vermelho na Lydia, e aí está prestes a acontecer toda a cerimônia para eles poderem se casar. E essa cena é uma cena que eu gostei, porque o Beetlejuice começa a cantar uma música, mas como ele é poderoso, ele também obriga os convidados a cantar a música. Primeiro começa com a Lydia, ela começa a cantar, né, de forma obrigatória. Você vê pela expressão facial dela que ela não está cantando por vontade própria. Quem dá continuidade à música é a madrasta da Lydia. E logo depois, para fechar com chave de ouro, um pouco antes de conseguir pegar o livro dos mortos, a Astrid começa a cantar de forma obrigatória. E aí temos a Jenna Ortega mais uma vez interpretando uma dança. Paz, eu vou te falar uma coisa. No momento que a Jenna Ortega começa a cantar, vou te falar, a bicha se entrega. Ela já começa cantando com uma expressão assim, sabe, de vontade. Sabe aquela vontade? Eu vou cantar agora pra dar um show. É aquela expressão da Jenna Ortega, só ela sabe fazer isso. Com direito à coreografia ainda por cima. Eu gostei dessa interpretação da Jenna Ortega. Cara, só ela pra fazer isso, só ela. Agora eu entendo o sucesso da Jenna Ortega. Ela manda bem nessas danças. Onde é que ela tira esses movimentos, sabe? E as expressões da Jenna Ortega também no meio da dança é bacana, assim. Apesar de ser uma dança obrigatória, ela não quer fazer, mas é a que dança com mais vontade ali. Cena bem bacana e chamaram as pessoas certas para essa cena também. E também, para interromper o casamento, chega o detetive lá, mas os poderes do Beetlejuice são tão grandes que ele congela todo mundo. Mas não acaba por aí, finalmente chega a noiva de verdade do Beetlejuice, a bonitona lá, para poder se vingar dele. E ela chega com aquela presença, a brincadeira agora acabou. Aí você fica assim, eita, agora vamos ver essa mulher em ação. Mas o Beetlejuice faz a minhoca e engolir tanto o marido da Lydia quanto a bonitona junto, de uma maneira extremamente fácil, surpreendentemente fácil. E a bonitona não teve tempo de fazer nada. Mas apesar de tudo isso, as meninas conseguem anular o casamento do Beetlejuice usando uma cláusula do contrato. Porque o Beetlejuice não poderia levar a Lydia para o mundo dos mortos. Isso acabou anulando o contrato de casamento, uma besteira dessa. E assim elas derrotam o Beetlejuice, salvam o dia, os agentes ali se descongelam. Só a madrasta da Lydia que se ferrou mesmo, porque ela já tinha morrido mesmo, de fato, pelas cobras. E ela sim tem que ir para o mundo do além. E aqui uma cena um pouco bizarra, porque ela encontra o marido dela no mundo do além. E o marido dela morreu sendo mordido metade do corpo dele por um tubarão. Então ela só encontra metade do marido dela, se é que podemos dizer assim. E ainda jorrando um sanguinho ainda, fresquinho na cara dela. Gente, eu tô rindo dessa cena, não é porque é engraçado, é porque é bizarro. Aí o filme termina com mãe e filha felizes, né, passeando, até que a Astrid conhece um outro garoto. Aí ela se casa com ele e já aparece ela na sala de parto, a Lydia acompanhando tudo feliz. Quando de repente nasce um pequeno Beetlejuice atacando ali de forma fervorosa todos os médicos na sala. E ele só fala no final, mamãe! E a Jenna Ortega dá um sorriso pra ele, estranhamente. Um finalzinho bem bizarro. Esse é o lance desse filme, sabe? Você não sabe se você ri, se estranha a cena, quando na verdade era tudo um sonho da Lydia. Ou não, porque o Beetlejuice aparece por um segundo do lado dela. Aí ela acorda de novo de um duplo sonho seguido. Esse é o final. Menos mal. Certo, o que eu achei desse filme? Eu não achei ele tão redondinho quanto o primeiro. É muito importante salientar isso. Uma história um pouco mais confusa e com algumas decepções. Primeiro, eu vou começar pela bonitona. Que decepção! A gente acompanha ela aparecendo lá, toda bonitona, né, se costurando, e aí com a maior presença, caçando o Beetlejuice pelo mundo do além. E aparentemente ela é temida, né, conhecida. E chega no final, ela não faz absolutamente nada. Ela não representou nada nesse filme. Só uma pessoa que ficou procurando o Beetlejuice no mundo além. Só isso, para no final não fazer nada. Decepcionante. Aí você pensa, pra que uma personagem dessa? Pra que você constrói ali toda a personagem, conta a história de origem dela, se tu não vai usar ela
Pra nada. Eu fico pensando no infeliz que teve essa ideia, entendeu? Não entendo o sentido disso. Uma coisa que eu também achei bacana foi ter chamado a Jane Ortega para fazer esse filme. Jane Ortega, que é a rainha da gótica, né? Do gótico, atualmente, interpretando juntamente com outra rainha do gótico no passado. Isso foi interessante, ver essas duas gerações. Foi interessante também ver a personagem da Catarina O'Hara. Eu acho essa atriz bem carismática, só que nesse filme disseram que ela estava um pouco solta, né? Não tinha muito papel para ela ali, mas eu não achei tanto não. Concordo em parte, ela estava um pouco solta, mas pelo menos ela serviu ali para contracenar uma dancinha com a Jane Ortega. Uns movimentos nada demais, mas para isso ela serviu pelo menos. Uma observação interessante também com relação à tecnologia utilizada, é uma tecnologia de diferença de 30 anos em relação ao primeiro filme, e você pode perceber que eles optaram para efeitos mais práticos. Isso para coincidir com os efeitos especiais do primeiro filme, para não ficar tão distante. Pode reparar que a minhoca ali também é feita em stop motion, exatamente como na técnica que foi utilizada no passado. Isso para não distanciar tanto, sendo que existe uma diferença grande de geração. Eu gostei dessa ideia para manter os efeitos práticos ali, para você sentir que ainda está vendo o mesmo universo. A interpretação do Michael Keaton como Beetlejuice também continua boa. Eu vejo muito da essência do personagem, ele não perdeu esse brilho. E uma observação sobre esse filme, ele não tentou superar o primeiro. Eu senti isso um pouco dele, sabe? Justamente por esses pontos que decepcionaram. E eu acho isso um erro. Eu acredito que quando você vai fazer uma continuação, você tem que tentar, pelo menos, fazer algo melhor. Superar o primeiro, por que não? Tornar aquele universo, aquela série, ainda mais icônica. E não ficar com muito medo de se arriscar, sabe? Tem que tentar, tem que tornar a coisa mais viva e maior. Eu senti um pouco isso nesse filme, sabe? Essa falta de vontade de tornar ele algo maior. Os Fantasmas Se Divertem 2 teve um orçamento de 100 milhões de dólares e arrecadou aproximadamente o triplo até então. Eu não tenho um número exato com relação a isso. Digamos que o faturamento ainda está rolando. Eu gostei desse filme mais que o primeiro? Não. Alguns elementos foram mais bem trabalhados, foram mais bem elaborados. Você vê uma certa fluidez em alguns efeitos especiais e não algo tão mecânico como no passado. Mas ao mesmo tempo, aquele cuidado para não se distanciar tanto dos efeitos especiais do passado. Mas eu também não achei a história essas coisas. Eu acredito que eu prefiro o primeiro, assim como a maioria das pessoas. Mesmo assim, o filme foi bem avaliado. Digamos que o público, tanto quanto a crítica, gostou do filme. Chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Falamos aqui sobre esses dois filmes numa lapada só e deu trabalho. Rapaz, tô aqui sem falar um tempão. Ou melhor, tô aqui falando um tempão. Mas enfim, deu trabalho. Deixa o like aí para fortalecer, isso me ajuda demais, tá? E também comente, dê sua opinião aqui, o que é que você achou dos meus comentários, do filme em si. Eu gostaria de saber. Escreva aqui embaixo. Sem mais, vou ficando por aqui. Até a próxima. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.